Ezequiel capítulo 37, leamos versículo 1 até o versículo de número 5 de Ezequiel capítulo 37. Se você achou, diga aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Assentai-vos, queridos. Nós estamos diante do livro do profeta Ezequiel, conhecido por todos nós, a visão do vale de ossos secos. Eu não vou falar com os senhores hoje numa visão escatológica dentro desse contexto do capítulo 37 de Ezequiel, os 3 tempos da história de Israel no calendário profético divino. Também não vou usar Ezequiel hoje com uma ótica psicológica e contemporânea para fazer uma aplicabilidade na história da sua vida. A minha proposta hoje aqui com os senhores é olhar para o capítulo 37 de Ezequiel com uma ótica eclesiológica e poder visualizar a igreja em pé em meio à crise. A igreja em pé em meio à crise. Quando você olha para o versículo de número 1, esse cenário já é evidenciado para nós. O próprio profeta Ezequiel, ele nos dá um desvendamento do pano de fundo montado pelo Espírito de Deus e registrado no cânon sagrado. É um vale, e este vale tem um monte de ossos espalhados, jogados ao chão. É incontáveis. Ezequiel faz um diagnóstico, vai fazer uma designação dizendo que são inumeráveis, ou numerosos, ou sequíssimos, muito numerosos, sequíssimos, ou seja, são incontáveis. Esses ossos, numa linguagem anatômica e nesta visão biológica, os ossos estão secos em quantidades incontáveis espalhados para o chão. Esses ossos, o próprio texto no versículo 11 vai dizer que são a casa de Israel. Ossos secos é sinônimo de decomposição na área moral, na área social, na área familiar, na área espiritual. Eles estão num processo de decomposição e estão como ossos secos, representando um cenário fúnebre, e estão jogados pelo chão. É nesse contexto que Ezequiel vai dizer que o Espírito do Senhor, ou a mão do Senhor, veio, pegou, tirou dele da onde estava e o colocou no meio de um vale cheio de ossos secos. Agora veja a cena montada: os ossos estão espalhados pelo chão. Quando o Senhor Deus, com a sua mão, traz Ezequiel e põe no vale, o Senhor não põe Ezequiel sentado, não põe Ezequiel deitado, não põe Ezequiel na mesma posição dos ossos secos, põe Ezequiel em pé. Tem ossos secos espalhados no chão e o profeta está em pé no meio do vale. Esses ossos secos, como vos disse, sinônimo de decomposição na área moral, social, espiritual, familiar, representa a crise que a pessoa, a instituição e a igreja pode estar inserida. Ezequiel, como representante do governo de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus, representante do governo, da autoridade de Deus na face da terra, veterotestamentária, é uma figura tipológica, alegórica da igreja. Quando você vê Ezequiel em pé e os ossos que são a casa de Israel espalhados no chão, eu posso entender que é a igreja em pé em meio à crise. Há uma crise no vale,
mas Ezequiel está em pé. Tem ossos secos no vale, mas Ezequiel está em pé. Pode acontecer o maior caos na sociedade, ou até mesmo em igreja, ministério, mas a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, ela pode estar entre os ossos, ela pode estar no vale, ela pode estar na lama, ela pode estar no caos, mas ela sempre estará em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. E você que é a igreja de Deus, se prepare para continuar em pé. Vale dizer para os senhores que, por que Ezequiel está em pé? Quando você olha para o significado do nome Ezequiel, na originalidade veterotestamentária, Ezequiel significa Deus fortalecerá, ou fortalecido por Deus. Por que Ezequiel está em pé no meio do vale dos ossos secos? Porque ele está sendo fortalecido por Deus. A igreja nunca tombará, a igreja nunca perderá, a igreja nunca cairá, a igreja nunca tropeçará, porque existe uma mão forte e poderosa que sustenta e fortalece a igreja. A cada dia, entra luta, entra prova, sai prova, entra caos, sai cravo, vem ataque, sai ataque, dardos inflamados do maligno, para lá e para cá, praga para todo lado, mas a igreja está em pé, porque tem uma mão poderosa do Altíssimo que fortalece a igreja diariamente. Se você está aqui hoje me ouvindo, você tinha tudo para não estar aqui hoje, você amanheceu um dia desanimado, frustrado, tentado, perseguido, caluniado, não suportando nem a força do seu próprio corpo. Mas por que você está aqui? Porque você já viu pessoas tombarem, desviarem, se afastarem, negar a fé, mas você continua em pé. Sabe por quê? Porque tem uma mão poderosa sobre você, mantendo você em pé. A igreja está em pé em meio à crise, em meio à crise. Glória a Deus. Outra verdade, eu quero ser bem simplório, eu vou tirar algumas lições, pelo menos 3 lições maiores desse texto, eu vou compartilhar com vocês e vou liberá-los. Primeiro, veja só, Ezequiel é trazido pela mão do Senhor e é colocado no meio de ossos secos. A primeira lição que eu aprendo aqui com Ezequiel em pé, porque Ezequiel está em pé, mas está respirando. Ezequiel está em pé, mas está se movimentando. Ezequiel está em pé, mas está vivo. Tem um cenário fúnebre, tem cadáver, tem restos mortais, mas tem um homem vivo. Tem um homem vivo. O que é uma igreja em pé em tempo de crise? O que é uma igreja em pé em tempo de crise? É quando ela, no cumprimento da sua missão, está entre os cadáveres, mas ela tem a consciência que não é cadáver. Ezequiel estava entre os cadáveres, mas ele tinha consciência que ele não era cadáver. Ele estava entre os mortos, mas ele tinha consciência que ele não era defunto. Você pode estar onde for, você pode andar nas trevas, mas você não é treva. Você pode entrar como a garça na lama, mas você não é na lama. Você pode trabalhar com o ímpio, mas você não é o ímpio. O teu patrão pode ser espírita, mas você não é espírita. Você pode entrar no prostíbulo, mas você não é prostituto. Por quê? Porque você está entre os cadáveres, mas não é cadáver. Pode todo mundo cair, tombar, tropeçar, mas você estará sempre respirando, movendo, vivo e de pé. De pé. Outra verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento é que os ossos estão espalhados ou jogados pelo chão, mas Ezequiel está em pé. Ele diz assim: o Senhor me pôs no meio. Ele está em pé e no meio só ossos. Tem ossos espalhados, jogados pelo chão, mas Ezequiel está em pé. Sabe o que significa isso, amado? A igreja de Deus, ela tem sido atacada com fúria desde os seus primórdios. Mas até hoje, apesar de todo o bombardeio e de todo o ataque contra a igreja continua de pé. Muitas artimanhas têm sido usadas contra ela. Os apóstolos passaram por isto.
E em meio às perseguições, às afrontas, às traições, às lutas e os ataques infernais, derramaram o seu sangue, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, mas nenhuma pressão do sistema mundano ou maligno fez e fará a igreja se curvar. E a igreja, apesar de tudo que tem sofrido, ela continua em pé. Armas de grosso calibre têm sido empregadas para atingi-la, para enfraquecê-la, mas se você fizer um paralelo da igreja com grandes empresas, grandes multinacionais, instituições, as empresas, instituições, as multinacionais não aguentaram a pressão, fecharam a porta, faliram, e os seus donos foram fazer outra coisa. A igreja, principalmente a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, atravessou o seu centenário, derramou sangue, passou luta, perseguida, crentes mortos, Bíblia queimada, apedrejados, ovos jogados em cima, tomate podre, boca de pastor, de crente na boca do sapo, feitiçaria para fechar a igreja, matar crente, matar pastor. O sapo morreu seco, o pai de santo se converteu, o centro espírita virou igreja, e a igreja continua de pé, de pé, de pé, de pé, para a glória de Jesus Cristo. E deixa eu liberar uma palavra profética para você aqui esta noite. Deixa eu liberar uma palavra profética para você. O veneno letal da serpente não vai contaminar os púlpitos das nossas igrejas, não vai envenenar as ovelhas do bom pastor, e muito menos vai matar a noiva do Cordeiro, porque a igreja tem um antídoto contra o veneno da serpente. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem a palavra de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem o sangue de Jesus Cristo, ela tem a oração, ela tem o jejum, ela tem o escudo da fé, ela tem a santificação, ela tem o fruto do Espírito, e ela tem os dons espirituais. O mundo pode vir com as suas ideologias, mas a igreja vai continuar de pé. Os inimigos da cruz de Cristo podem perseguir a igreja, mas ela vai continuar de pé. Os sucessores de Herodes podem matar e tentar ameaçar e matar crente com o propósito de parar a igreja, mas não vai parar. A igreja vai continuar de pé. Os escribas e fariseus podem apedrejar a igreja, mas ela vai continuar de pé. Pode todo mundo se curvar, se prostrar, se dobrar, se vender, mas a igreja comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro vai continuar de pé, porque ela está debaixo de uma palavra profética liberada pelo próprio Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra verdade que eu gostaria de compartilhar com os senhores: Ezequiel, no meio dos vales, dentro do vale, no meio dos ossos, Deus diz assim: não fique parado, Ezequiel, ande ao redor deles. E à luz da Bíblia, Ezequiel andou ao redor dos ossos todinho e não tropeçou em um osso seco. Ezequiel está andando ao redor dos ossos sem tropeçar em ossos. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Deus está dizendo que nada vai parar
a jornada da igreja. Pode ter os ossos que forem espalhados, a igreja não vai tropeçar nele e vai continuar andando. Nada fará a igreja de Cristo tropeçar, porque os passos da igreja são confirmados pelo Senhor. E a noiva do Cordeiro não anda segundo a carne, a noiva do Cordeiro anda segundo o Espírito Santo. A igreja de Deus não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A igreja vai continuar caminhando, sem tropeçar em nenhum osso seco. Ou seja, a igreja, quem representa esses ossos secos? A igreja vai continuar caminhando sem tropeçar nesses ossos secos, ou seja, nesses falsos profetas. A igreja vai continuar caminhando sem tropeçar em falsos profetas. A igreja vai continuar caminhando sem tropeçar nos falsos mestres. A igreja vai continuar caminhando sem tropeçar nesses aventureiros da fé, nesses que pervertem o evangelho, que transtornam a igreja, fazendo dela uma empresa, o púlpito em um balcão, o templo em uma praça de negócio e os crentes em consumidores. Eles não passam de lobos vestidos de ovelhas, eles querem prostituir, estuprar a igreja, mas eles não vão conseguir, porque Deus revestiu a igreja com a sua graça, e a igreja é possível andar entre os ossos, ao redor dos ossos, sem tropeçar em osso nenhum. Esses falsos profetas e falsos pastores que exploram o rebanho de Deus, ao invés de apacentá-lo, estão com os dias contados, porque eles não serão usados para parar a caminhada, a jornada da igreja. A igreja não depende deles para chegar às mansões celestiais. A igreja vai continuar marchando. Pode armar o laço do passarinheiro, que a igreja se livrará dele. Pode entrar no seu caminho serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, que a igreja pisará sobre todos eles, mas a igreja não vai parar, porque os pés da igreja estão calçados com a preparação do evangelho da paz. Pode se levantar qualquer um, quem for, mas a igreja permanece de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é Deus, bendito é o Todo-Poderoso, bendito é Jesus, bendito é o Cristo. O Senhor seja louvado, o Senhor seja adorado, o Senhor seja magnificado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, hoje não foi por falta de laços do passarinheiro armado no teu caminho, mas você se livrou de todos eles. Hoje aconteceu de tudo para você não estar aqui adorando, mas você continua de pé. Até mesmo crentes chegaram para você e disseram: não vai lá, você não aguenta, está muito cansado, está sobrecarregado. Mas você chegou aqui e continua de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Bendito é o Todo-Poderoso, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Oh, bendito é Deus, bendito é o Todo-Poderoso. E receba esta palavra aqui. Olha só, para você entender o que eu estou falando. Quando Jesus entra no mundo pela primeira vez, saindo do ventre de Maria, Jesus entra pelo mundo deitado. Ele entra deitado, saindo do ventre. Mas sabe como ele termina? Sabe como ele termina seu ministério? Sabe como ele termina a sua história? Sabe como ele termina a sua missão? Ele termina com uma cruz, mas termina de pé. Termina crucificado, mas termina de pé. Pode te crucificar, pode te chicotear, pode te caluniar, pode te fazer tudo com você, pode te trair, pode dizer você não vai conseguir, pode te colocar na cruz, você vai carregar a cruz, mas você vai terminar não prostrado, não caído, não envergonhado. Aquilo que Deus confiou a você, mesmo na cruz, você vai terminar de pé, de pé, de pé,
De pé, de pé. Se você crê nisso, crente, estufa esse peito, abre esses lábios e dê um brado de glória. Eu vou liberar a última revelação e aqui eu encerro com os senhores. Minha última revelação, ouça isso. Mesmo Ezequiel no meio de um vale, onde o cenário é caos, é de decomposição, é fúnebre o cenário, mas a comunhão com Deus não foi interrompida por causa do ambiente. Deus está falando com ele e ele está falando com Deus. Preste atenção na cena. Na cena, só para você se situar no texto, isso está no versículo 3. Ezequiel está no meio do vale, cheio de ossos secos. Aí Deus chega para ele e diz assim: filho do homem, pode reviver esses ossos? No meio do vale, os ossos secos não impediram da comunhão ser interrompida. Deus está falando com Ezequiel: pode reviver, Ezequiel. E Ezequiel está falando com Deus: Senhor Deus, tu sabes, é de baixo para cima e é de cima para baixo a comunhão. O ambiente não foi justificativa para interromper a comunhão de Ezequiel com Deus e de Deus com Ezequiel. Sabe o que Deus está falando contigo, Senhor? Receba esta palavra, crente. Nada neste mundo vai impedir a igreja de ter comunhão com Deus. Nada neste mundo vai impedir a igreja ter comunhão com Deus. Tem muitas vozes ecoando pelo mundo afora, mas a igreja só ouve a voz de Deus. Enquanto muitos estão morrendo na fé e não passam de ossos secos, Deus ainda tem os seus Ezequiéis. Deus ainda tem a igreja. Deus ainda tem aquele homem, aquela mulher que pode estar num abismo. O abismo não interrompe a sua comunhão. Ele pode estar na vala, mas esta vala não interrompe a comunhão. Ele pode estar no meio da imundícia, mas essa imundícia não interrompe a comunhão dele com Deus e de Deus com ele. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem os Ezequiéis que discernem a voz de Deus. E receba esta palavra: a igreja vai continuar mantendo a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus é inegociável. É inegociável. A igreja vai manter a sua comunhão, querendo o diabo ou não. A igreja vai permanecer de pé, ouvindo a voz de Deus e falando com Deus, pois a voz de Deus é tremenda, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade, a voz de Deus faz o deserto tremer, a voz de Deus despedaça o cedro do Líbano, a voz de Deus separa as labaredas de fogo. Quando Deus fala, o céu se mobiliza, a terra se cala e o inferno estremece. Olha aqui, crentes, o compromisso da igreja com a santidade é tão forte que ela não vai abrir mão do seu relacionamento íntimo com Deus. E nada nesta terra vai fazer a igreja ficar desintratada e ossificada
Pelo contrário, a cada dia, por mais pressão, com mais tentação, com mais ideologia, com mais prostituição, com mais carnalidade, a igreja vai querer mais altar, mais santidade, mais jejum, mais comunhão, mais voz de Deus, mais palavra, mais relacionamento, mais compromisso com o Todo-Poderoso. E eu vou profetizar de olhos abertos aqui para o Brasil a partir de agora. Nenhum pecado vai matar a noiva do Cordeiro. A noiva vai continuar em pé e ouvindo a voz do Espírito Santo. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: o ambiente não vai separar, romper, quebrar a tua comunhão. Vale cheio de ossos secos, Deus abriu os céus e disse, perguntou: filho do homem, foi falar com Ezequiel no meio de um vale. Imagine você na sua casa, no seu santuário, em adoração, em celebração, o que Deus não é capaz de fazer para falar contigo agora, para dizer para você: estou contigo, estou te vendo. Você não está sozinho. Você está no vale, mas meu Espírito está com você. Minha mão está com você. Você está entre os ossos, mas você não é osso seco. Você está entre um cemitério, mas você não é coveiro. Todos morreram, mas você não vai morrer. Todos estão ali jogados pelo chão, mas você não vai cair. Ninguém fará teu velório, porque você é minha igreja. Você é minha igreja, e esta hora eu profetizo que cada metro quadrado desse ginásio seja dominado, impregnado, envolvido com a plenitude da graça, do poder, da unção, do Espírito Santo. Que os céus estejam abertos e a nuvem da glória de Deus baixe sobre nós aqui agora. Oh, bendito é o Todo-Poderoso, bendito é o Todo-Poderoso. E deixa eu só dar dois pensamentos para você, e aqui eu encerro hoje. Dois pensamentos. A igreja em pé em meio à crise. O que é a igreja em pé em meio à crise? É a igreja que está investida de autoridade espiritual, tanto para falar e exercer essa autoridade no mundo dos homens, quanto no mundo espiritual. Você vai ver Ezequiel recebendo ordem de Deus para profetizar em dois momentos. Primeiro, profetiza aos ossos secos. É a igreja investida de autoridade para profetizar a sua sociedade, para profetizar as igrejas que estão morrendo, aos líderes que estão morrendo, aos ministérios que estão morrendo. A igreja está investida de autoridade para dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês acham que acabaram? Não, tem uma palavra, tem uma mensagem, tem uma profecia, tem jeito, tem resposta, tem algo que vai mudar a história de vocês. Mas a igreja, Ezequiel não só profetiza os ossos secos, Deus dá ordem também dizendo: profetiza o Espírito. A igreja é a única instituição, o único organismo que Deus colocou na face da terra que tem autoridade para exercer governo na terra e autoridade para exercer governo no céu. A igreja fala tanto aos ossos, mas também fala também ao Espírito. Assim como os ossos são impactados com a voz de Ezequiel, o Espírito sai dos quatro cantos da terra e assopra no meio do vale sob a voz de Ezequiel. Esta hora Deus está dizendo: não abaixa a cabeça para o diabo, não abaixa a cabeça para o sistema, não abaixa a cabeça para a ideologia de gênero. Não aceite seu filho que nasceu macho se vestir de mulher. Não entre nisso aqui. Você tem autoridade para dizer e profetizar aos ossos secos: ouvi, 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 ouvi,
ouvir a palavra do Senhor, mas também você tem autoridade para dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem, 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 e assopra, 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 assopra. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Tem um segredinho nesse versículo. O tempo todo os ossos estão espalhados pelo chão. Mas no final do versículo 10, ao som profético, você vai ver que está escrito assim: profetizei como ordenaram, o Espírito entrou neles e viveram. Olha só o meio do versículo: e se puseram em pé. Você sabe por que aqueles ossos se colocaram em pé? Porque Ezequiel permaneceu em pé o tempo todo. Só pode colocar alguém em pé quem está em pé. Só pode liberar graça quem tem graça. Só pode liberar fé quem tem fé. Só pode liberar poder quem tem poder. Só pode liberar unção quem tem unção. Ah, Jesus, Ezequiel não ficou caído, não desceu. Todo mundo se levantou em pé. Ele não desceu para ser igual aos ossos. Foram os ossos que se levantaram para ser igual a Ezequiel. Você é a diferença onde você mora, aonde você habita, aonde você congrega. Pode ter um morto, o defunto que for, mas você pode ser um agente de Deus para se colocar em pé, para se colocar em pé, para se colocar em pé. Esta noite, oh Jesus da glória, Jesus da glória, você pode segurar na mão da pessoa que está ao seu lado. Você pode segurar, você pode levantar suas mãos unidas. Você levanta as mãos unidas. Você vai ver que eles depois se colocaram em pé, e um exército, a igreja em pé, ela tem capacidade, habilidade, credencial para levantar um exército para o reino de Deus e colocar em pé. Defunto não levanta defunto. Sabe por que eu coloquei? Vou pedir para você colocar a mão. Porque você não sabe do drama dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe as lágrimas que ela tem derramado. Você não sabe como o coração dela está sangrando. Você não sabe as crises, os ataques, as tentações, as propostas que ela recebe para negar a fé. Mas se você é uma igreja, se você é Ezequiel, se você tem unção profética, se você está em pé, aquilo que tem você vai passar para ela. Ela não vai se prostrar, porque ela vai se levantar igual você está em pé. Então eu estou dizendo que a fé que está em você vai passar para ela. A alegria que está em você vai passar para ela. A graça que está em você vai passar para ela. O poder que está em você vai passar para ela. A autoridade que está em você vai passar para ela. A unção que está em você vai passar para ela. Se você veio aqui pensando que você seria mais um convênio para enterrar essa pessoa, você está enganado. Você é igreja. Você está dando a mão dela para dizer: fique em pé, vem comigo, vem comigo, vem comigo, fique em pé, fique em pé. Ai, Jesus, levante as mãos unidas aos céus agora. Shomandu Hamandi Amachaba, Kimendu Amanchoba Abachabandi Hamandi Abadobe Hamandabagai, Kibajua Amando Abekepa Amandi, Kibajuba Omebibo Ekepa Hamandi, Abaikepa Sopa Hamandi Amandabagai, porque os céus estão abertos sobre nós hoje aqui. Ai, Chomanpopa Amandu, Ibiniaike Oextraga Amanchoba Amaniai, e a nuvem da glória de Deus está baixando neste lugar. Ai, Chopai Kimendi, Kibajoba Opa. E um milagre está acontecendo agora. Porque a mão de Deus está estendida neste lugar. E algo sobrenatural é materializado agora. Levante suas mãos unidas aos céus. Jesus. Se Deus é vivo, se Deus está nesta casa, e se Deus está usando meus lábios, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua presença neste lugar. Mas em voz alta, com a mãos unidas, diga comigo: Senhor Deus, eu sou a tua igreja.
Eu estou no meio dos ossos, mas eu não sou osso seco. Eu estou entre os mortos, mas eu não sou defunto. E eu estou aqui porque sou livre. Estou disponível, porque eu quero experimentar o teu poder. Senhor Deus, eu não tenho medo do teu poder. Eu não tenho medo do teu poder. Eu não tenho medo do teu poder. Eu tenho é temor, mas eu quero o teu poder. Então, por amor ao nome de Jesus e pelas promessas que me fizeste, Senhor Deus, diga: Senhor Deus, manda já o teu poder. 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 Vai, Jeová.